taxa de desemprego no Brasil no trimestre encerrado em janeiro deste ano ficou em 9,5% segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa foi a maior taxa de desocupação registrada desde o início da pesquisa no ano de 2012. No quadro Momento da Economia de hoje, vamos saber o que levou o país às taxas tão altas de desemprego e as projeções para 2016. Por isso, a gente conversa agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença com a gente, ao vivo, nesse feriado, nessa sexta-feira da Paixão. Bom dia, Toninho, é um imenso prazer. Edi Santos, em relação a esse desemprego aí, ele atinge principalmente quais setores da economia? Antônio, já são quase, na verdade, se a gente for analisar o contexto todo, a gente tem um dado de quase 10 milhões de pessoas desocupadas, né? Em vários segmentos da economia. Esse último trimestre avaliado pelo IBGE, só teve um setor que saiu na contramão. Se a gente pegar ali o setor da construção, ele começou a ter uma leve alta de 3%. Se a gente olhar para a indústria, mais uma vez o último trimestre foi negativo, de 4,1%. Se pegar o setor da informação, o setor de serviços financeiros, o setor da comunicação e os serviços administrativos, teve uma queda de 4,9%. Ou seja, toda a atividade econômica, isso sem contar o comércio, que vem acumulando os maiores picos de índice de desemprego, quedas consecutivas. O comércio acumulou aí, já está em 6,5% nesse último trimestre. Ou seja, somente a construção começou a ter uma pequena alta, ainda discreta, no último trimestre, na casa de 3%. Construção é um setor aí de indústria da construção civil, obras mesmo? Construção civil, obras, começaram novamente a dar uma retomada nessa atividade que foi tão pujante e ajudou a economia praticamente nos últimos 5 anos. E desde 2014 vem tendo quedas consecutivas. E já começa novamente a ter uma pequena alavancada. O que levou a esse aumento do desemprego? A gente vê que nesse último trimestre, praticamente aí 3 milhões de pessoas, é como se fosse toda a população mato-grossense demitida, desempregada. Na verdade, assim, o setor produtivo, que são as atividades econômicas, praticamente, fora esses setores que a gente acabou de falar para você, praticamente o setor não se contratou mais. Com toda essa crise assolada no país, não houve investimento para incentivar a atividade econômica, a produção pujante diária, para que ela gere novos empregos e até mesmo força para que a inflação de preço venha também a ter os seus menores picos de alta, por exemplo. Então não há nada que se incentive, não há um dinheiro acessível para novos investimentos. Não há uma contrapartida de grandes investimentos, por exemplo, os bancos estatais, BNDES, os bancos sempre fomentou os setores da economia, praticamente tem 2 anos parado. Os bancos não querem emprestar por conta do que oferece o país, essa instabilidade, essa falta de confiança e credibilidade, o mercado praticamente estagnou. Mesmo se um empreendedor, um empresário tiver dinheiro em mãos ou crédito, com essa situação de crise política, institucional, essa instabilidade dá medo para esse empreendedor investir, gerar novos empregos? Tem até algumas iniciativas, alguns projetos para investimento, mas enquanto tiver essa crise de desconfiança, de desconforto, tanto para os empresários quanto para o empreendedor individual, ninguém está se investindo. Está todo mundo, na verdade, na janela, aguardando melhores resultados, melhores dias. Enquanto isso não se resolve, estão todos aí praticamente pessimistas de uma forma geral, no sentido de investir, de colocar o teu dinheiro sem uma garantia de retorno. Agora, a gente não pode esquecer que 2016 é um ano de Olimpíadas no Brasil, apesar de os jogos serem localizados no Rio de Janeiro, na capital fluminense, e temos também eleições municipais, que de certa forma são 2 eventos que acabam movimentando a economia. Qual que é a perspectiva? Pode haver geração de emprego ou não? Nesse cenário aí de insegurança, de incerteza, de falta de credibilidade, a tendência é esse desemprego aumentar ou manter nesse percentual aí? O emprego formal, ele continua a crescer. Novos índices de taxa de desemprego, hoje está em 9,5%. A tendência, as projeções é que até o final do ano ela ultrapassa 2 dígitos, ou seja, deve fechar o final do ano de 2016 em torno de 13,5% a taxa de desemprego. O que deve aumentar é o empreendedor individual. Com toda essa crise, nesse último trimestre,
o empreendedor individual teve uma alta de 2,8%, ou seja, as pessoas estão começando a buscar se formalizar dentro de uma atividade econômica, uma atividade doméstica que inicia ali na sua residência, doces, pães caseiros, algumas franquias que oferecem um custo de investimento menor, ou seja, o que deve aumentar para esse período aí de Olimpíadas são o mercado do empreendedor individual, aqueles que querem formalizar, querem pegar um investimento de menor porte, com uma taxa, mesmo que não seja a menor taxa, mas é algo para investir com o retorno da Copa, o retorno dessa Olimpíada, o que deve acontecer nesse período. Agora, o emprego formal de carteira assinada, esse deve aumentar ainda, Antônio. Agora, a gente tem que também ver o outro cenário. Por exemplo, numa democracia, essas manifestações de rua é algo garantido, é pleno e normal. O próprio Estado democrático de direito, essas decisões judiciais, por exemplo, dentro da Operação Lava Jato, também estão em plena legalidade, em plena constitucionalidade. Agora, como que a economia reage a isso? Porque vamos dizer assim, a cada dia temos uma decisão judicial, uma favorável, outra contrária, e também as manifestações de rua. Como que o empresariado reage a isso? Eles veem isso como um processo democrático, normal, legítimo, ou isso também acaba influenciando o humor do mercado? Eles observam como algo legal, legítimo e positivo. Alguns juristas ou formadores de opinião, quando você analisa entrevistas, eles estão bem otimistas em relação a que nunca viram isso no Brasil. Uma manifestação tão positiva, todos os segmentos praticamente unindo cada vez mais, né, em prol de um país democrático, de transição, que é o que precisa fazer hoje na política. A melhor saída para toda essa crise, infelizmente, é a alternância de poder. A saída da presidenta Dilma hoje é a alternativa para a economia. Para a economia voltar, Antônio, nós temos duas situações aí gravíssimas para resolver. Primeiro é a questão fiscal. Enquanto a gente não tiver uma questão fiscal que depende de uma reforma política, que depende de medidas de governabilidade para poder dar uma alavancada, a dívida só aumenta. Hoje nós estamos praticamente, o nosso PIB está se comprometendo não com investimento, e sim com dívida. A dívida, ela aumenta sem você fazer esforço. E não tem receita. A receita está despencando a cada dia que passa. Ou seja, o ajuste fiscal hoje seria uma das saídas para a retomada do crescimento econômico e a questão da alternância de poder na questão política. Mas só a alternância de poder, a cassação do mandato político da presidente Dilma Rousseff é suficiente sem mudar o sistema? Porque se a gente olhar para dentro da Lava Jato, tem não só políticos, como também empresários presos. Empresários que financiam as campanhas políticas. Quer dizer, a mudança não precisa ser maior no Brasil, quer dizer, e além de só uma cassação de mandato da presidente da República, mas também mudar o sistema, a forma de financiamento da política brasileira, porque isso também é o nascedouro da corrupção também. Algumas medidas já foram até tomadas. Por exemplo, financiamento para a campanha política. Já existe aí leis normativas oficializadas, onde empresas não vão poder mais fazer aporte financeiro para pessoas e empresas mesmo ligadas ao setor da política, por exemplo. Então, tem algumas medidas que vai minimizar aí o impacto da corrupção. Agora, nós sabemos que, como, por exemplo, a Odebrecht soltou uma lista com financiamento político para algumas empresas e pessoas, na grande maioria, isso não consta nem na sua prestação de conta. Você vê que mesmo que os órgãos, o Tribunal Superior Eleitoral venham com medidas para tentar coibir a corrupção, você sabe que, por outro lado, existe até um caixa 2 em relação à forma de financiar, como ficou muito claro aí por essa operação, né, de como é que eles acabam financiando política. Infelizmente, a corrupção é um gargalo que impede qualquer país de crescer. E aqui no estado de Mato Grosso, a gente observa que nós temos um governador do estado que atua muito forte no combate à corrupção. Por isso que os reflexos ainda de toda essa crise para o estado de Mato Grosso existe, mas ela está bem controlada no ponto de vista da macroeconomia, no sentido de a gente ter mais austeridade aqui no estado em relação aos demais países, aos demais estados da federação. Agora, um outro dado alarmante. Com toda essa crise de desemprego, Antônio, os jovens entre 18 e 24 anos são os mais afetados. Enquanto a taxa está em 9,5%, para os jovens nessa faixa de idade, chega a 20% a questão do desemprego. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Muito obrigado aí pela presença nesse feriadão aí. Feliz Páscoa e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, feliz Páscoa para todos e informando que o nosso quadro Momento da Economia ontem fez o nosso primeiro aniversário, 1 ano de programa ao vivo, graças a Deus.
sucesso absoluto. Parabéns aí a nós. Obrigado a todos nós.